meses que o governo negava ajuda externa e afirmava-se como capaz de resolver sozinho os problemas do país. O tempo acabou por provar o contrário e José Sócrates revelou ontem ao país que o governo pediu apoio à Europa. Analisamos aquele que é um momento histórico para Portugal, com as presenças de Luís Todebon, Homero Coutinho, Pierre de Bordeaux e Benjamar. Bom dia aos quatro, obrigada pela vossa presença aqui. Começo por si, pergunto-lhe se de facto esta decisão do governo é inevitável que tenha sido provocada e pressionada quer pelo governador do Banco de Portugal, quer pelos banqueiros. Esta decisão era inevitável, nós temos vindo a dizer isso há meses. Era inevitável e não devia ter sido adiado, portanto, o governo português acaba por pedir essa ajuda numa fase em que já não tem nenhuma capacidade negocial para, eventualmente, negociar as áreas onde os cortes e os processos de austeridade vão incidir mais. A pressão dos bancos é evidente. Repare, o que estava a acontecer neste momento é que a falta de liquidez dos bancos impediam qualquer processo de recuperação económica. Os bancos já não estavam a conseguir financiar projetos indiscutíveis do ponto de vista da sua viabilidade, projetos de interesse inegável para o desenvolvimento do país, inclusive projetos exportadores, etc. E, portanto, esta situação não se podia manter. E há um segundo aspecto que eu julgo que foi a pedra de toque para este governo ter tomado esta decisão, que foi a ameaça de quebra de pagamento de salários das empresas públicas. Ou seja, as empresas públicas estão, grande parte delas, as empresas que são historicamente deficitárias, são as empresas de transportes, estão numa situação de enorme gravidade em termos da sua tesouraria e começaram a ameaçar ou começaram a recear e a publicar esses receios de que não teriam dinheiro para pagar salários no curto prazo. Portanto, era absolutamente inevitável. Eu julgo que foi mais esta pressão que conduziu a esta decisão neste momento. Esta semana o que vimos foi, de facto, várias notícias a dizer que as empresas não tinham dinheiro para pagar os salários, que tinham dinheiro só até àquele mês. Pergunto-lhe se esta decisão era importante que fosse tomada antes da reunião dos ministros das Finanças, para que neste fim de semana e nesta reunião, que começa já hoje com um jantar informal, se comece já a desenhar o pacote. Sim, face aqui à emergência absoluta onde o país está, era melhor fazer antes desta reunião, mas deixe-me só dizer um bocadinho na onda do que estava a dizer o Luís. Nenhum de nós aqui à volta desta mesa, e os meus colegas talvez vão discordar da minha opinião, nenhum de nós está sobredotado. Não há nenhum gênio aqui à volta desta mesa. E o que me faz muita confusão é que nós estamos a dizer que isto, se continuar assim, só pode acontecer. Estamos em frente de um governo que negou, de uma forma completamente, agora, patética, que negou para dizer não tenho outra hipótese, quando realmente quase já não tenho um tostão à minha frente. Então, de facto, eu acho que isto é inqualificável. Na segunda-feira negou negociações e depois eu não vejo isto, eu sou gestor. Estudei economia há muito tempo, de facto não pratico, mas de facto, mesmo numa perspectiva de gestão, é muito complicado de ver a enorme fraqueza que isto representa em termos de gestão de um país e da responsabilidade que isto implica. A determinação é uma grande qualidade no homem político. Quando a determinação é unicamente teimosia, pessoal, isto é assustador. Eu não sou de cá, tenho cá muitos amigos. A minha esperança agora é que os portugueses percebam quem é que está em condição de os governar e quem não pode. Estamos num período pré-eleitoral. Eu estou com vontade de dizer aos meus amigos portugueses: escolham bem. Não é uma questão de partido. Durante este ano que passou, a Espanha, que é dirigido por um socialista, fez imensas coisas para flexibilizar o seu direito do trabalho, para reestruturar o seu Estado. E o socialista que admitiu que não se vai recandidatar. Exatamente. É um socialista, não é? Aqui não podemos entrar no clubismo. Devemos
ir à procura de quem está a dizer a verdade, quem tem hoje a capacidade e a coragem. Nesse sentido, acha que José Sócrates já nem se devia recandidatar? Precisamos de coragem para pedir ajuda na vida. O mais fraco não é quem pede ajuda, é o mais forte. É o mais forte que reconhece que precisa. E, de facto, aqui é um conjunto de parâmetros. Hoje, espero que... Já estamos no buraco. Espero que agora se tiram as conclusões certas disso e que, politicamente, o país entregue-se a pessoas que são mais capazes de gerir-lo, fora de qualquer clubismo. Esta fragilidade de que falavam aqui, de facto, vai impedir, como dizia Luís Todo Bom, uma negociação, um poder de negociação relativamente às medidas que vão ser aplicadas. Recordo que na Irlanda esperava-se que as medidas fossem mais leves relativamente às que foram aplicadas à Grécia. Portugal, há uns tempos, também esperava isso, mas agora as ilusões são só ilusões. Pois. Embora, deixe-me dizer-lhe o seguinte, em relação às medidas, e olhando para o que foi feito já na Grécia e na Irlanda, não sei se foi no fim de semana, no anterior, havia um jornal semanário que publicava o conjunto de medidas que foram tomadas nestes dois países que houve intervenção e em Portugal. E, de facto, não havia grande diferença entre aquilo que os outros já fizeram com ajuda e aquilo que nós fizemos sem ajuda. De facto, nós já estamos a ser ajudados há muito tempo, de forma subreptícia e negando as evidências. Nós negamos e depois fazemos o seu contrário no momento imediato. E, portanto, em termos de medidas de austeridade, não me parece que o problema esteja nas medidas de austeridade. Nós temos aplicado medidas de austeridade mal. Vamos de PEC em PEC, como já foi. Portanto, já temos várias vezes dito aqui. O nosso problema é que não há as tais medidas estruturais e que envolvem o Estado. Essas nunca foram tomadas porque este governo não só não tem força, como eu acho que não tem vontade de as fazer. E, portanto, e há um terceiro aspecto que também já se falou aqui e que já falámos. Aliás, eu aí discrepo do Pierre, não, porque eu acho que estamos os dois a dizer a mesma coisa. Eu acho que o governo tem uma estratégia, tem uma agenda que eu acho que é errada, profundamente errada, e passou uma enorme fatura ao país e que vamos demorar provavelmente uma década a pagar. O Pierre é da opinião que eles não têm estratégia nenhuma. Eu acho que tem uma estratégia, nem que mais não seja uma estratégia de promoção pessoal, porque eu acho que este governo transformou-se naquilo que um filósofo alemão dizia em meados do século passado, em 1985, 86, que dizia que a política e a perpetuar-se na política e o fazer política não pode ser uma agência de comunicação paga por todos nós. E isso foi escrito em 1985 ou 1986, aplica-se inteiramente a Portugal. Nós fizemos política do mais sujo que pode haver, não respondemos às necessidades que o país e às nossas responsabilidades, aquilo que foi feito em 2009, num país civilizado. Enfim, eu estou convencido que se isto fosse em Inglaterra ou na Alemanha, num país, numa democracia forte, nunca um governo poderia ter sido eleito mentindo aos portugueses, escondendo a verdade, dizendo em agosto que o déficit eram 5, qualquer coisa, e depois afinal são 10. Portanto, isto não pode ser. Aumentando os funcionários públicos em 3 ou não sei quantos por cento. 3,9%. Portanto, isto não é possível. Isto é desgoverno. E, sobretudo, apoiado na tal agência de comunicação paga por todos nós. São os contribuintes que estão a pagar esta comunicação. Portanto, isto não é governar. Portanto, em relação às medidas, eu espero que neste momento, e com a intervenção do Sr. Presidente da República, aquilo que seja feito é que sejam envolvidos os outros partidos do arco do poder, eventualmente até aqueles que não são do arco do poder, podem ter algumas... Eu já vi algumas propostas do PCP esta semana com as quais nem estou totalmente em desacordo. Acho que há ali algumas coisas que podem ser aproveitadas. E tentar encontrar um máximo divisor comum de medidas e de soluções, mas o que não pode ser é mais PECs iguais aos anteriores. Ou seja, tomar mais medidas de austeridade, cortando nos salários das pessoas, impondo mais impostos às pessoas
e deixando o Estado continuar a gastar da forma que continua a gastar, prometendo tudo a todos, dizendo que vai continuar a fazer TGVs, fazendo uma falácia e uma perfeita... Acho que é ridículo aquilo que está a passar nas comissões que foram criadas para a análise das parcerias público-privadas. A comissão do TGV é outra vergonha. E tudo isso, portanto, nós temos que, de uma vez por todas, encarar a realidade, perceber que não temos condições para ter algumas das grandes obras, que se não temos condições para manter algumas das parcerias público-privadas, que não temos condições para continuar a fazer estradas sem portagem e por aí fora. E, portanto, temos que cair na real, porque, de facto, o país e o bem-estar das pessoas melhorou muito ao longo dos últimos 30 anos, mas é impossível manter estas expectativas. As expectativas têm que ser alteradas. E temos que trabalhar mais, temos que gastar menos, sociais, como os temos que também poupar mais, e, portanto, este é que é o caminho. E precisamos de um governo que diga às pessoas qual é a situação do país, porque eu penso que agora, com a intervenção, já não há justificação para que não se vá a fundo e se faça uma auditoria às contas públicas. Porque eu acho que o déficit não são aqueles números que se anunciam, são mais do que aquilo. São pior do que aquilo que lá está. É uma das, e, portanto, agora, como já se, digamos que já se desinflou o balão, então agora que diga-se tudo de uma vez. Mas, Amar, essa é de resto dos pontos que se pede, é de facto uma auditoria às contas, e ontem eu tinha também aqui o comentador do Conselho Consultivo, José Magalhães, a dizer que havia uma espécie de receio que o FMI ou a Europa chegassem e dessem de caras, descobrissem dados que até agora estavam encobertos. Receia que isso aconteça. Vou ver, não é uma questão de receio, penso que já dissemos, foi a semana passada. Todos nós sabemos que é verdade. Não sabemos se é 1%, se são 2%, e qual é, digamos, que o montante. Todos nós sabemos, mas também é verdade, vamos lá ver uma coisa, também é verdade que esta verdade não é só uma verdade que fala português, não é? É uma verdade que fala francês, é uma verdade que fala italiano, curiosamente acho que fala espanhol